Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe as suas batalhas que você está enfrentando nesse dia. E Ele, Deus, nunca abandona você. Nunca. Ele sabe da angústia do seu coração, da dor na sua alma, essa ansiedade, essa angústia te consumindo. Deus te ama. Ele não é um pai severo, julgador, Ele é um pai bom. Ele é um pai que ama você e que está com você em todos os momentos. Agora, por favor, não busque Deus onde Ele não está. Não busque Deus onde Ele não está. Não invoque forças, poderes que não sejam Jesus. Porque isso, além de não resolver o seu problema, abre portas no seu coração, na sua alma, para ação direta de forças do mal, de espíritos maus. Busque somente Jesus, que está na Bíblia, a graça de Jesus, a força de Jesus e o que a Bíblia ensina. E saiba, claro, que Deus é soberano. Ele sabe do tempo certo para acontecer todas as coisas. Nós não obrigamos a Deus com a nossa oração a fazer as coisas que a gente quer, mas a gente se apoia na palavra dele, que diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor com fé será escutado, será atendido, será liberto, será conduzido ao bem, sabe? Então você não está só. E Deus, sim, Ele pode mudar o que você está vivendo. Ele pode mudar a sua situação. Ele pode salvar você. Ele pode curar você. Ele pode transformar a sua realidade. Essa oração é ativa, não é só o padre rezando, mas é você rezando comigo. Por isso eu te convido agora a repetir depois de mim essa oração. Repita com fé. Pai, em nome de Jesus. Repita com coragem. Eu te apresento agora essa minha necessidade urgente. Diga agora ao Senhor qual é essa necessidade. Diga com confiança de filho, de filha. Ele te ouve, Ele quer te ajudar. Repita ainda depois do Padre. Pai, em nome de Jesus, intervém na minha situação. Me salva. Dá-me essa graça, Pai, que eu tanto preciso. Muda a minha sorte. Reconstrói a minha história. Salva-me da ruína. Não deixa, Senhor, os meus inimigos triunfarem sobre mim. Pai, no nome de Jesus, eu clamo a Ti. Perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de mim. Converte-me. Liberta-me da cegueira e surdez espiritual. E concede-me, Senhor, este milagre. Concede-me essa graça muito difícil. Concede-me essa graça urgente, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas vezes que eu não te busquei como prioridade, pelas vezes que eu só fiz a minha vontade.
pelas vezes que eu não amei os meus irmãos. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu te busquei no ocultismo, invocando espíritos, invocando mortos, fazendo simpatias, buscando o Senhor naquilo que é condenado pela Tua palavra. Perdoa-me, Senhor. E repita depois de mim com ainda mais fé: eu renuncio em nome de Jesus a todo o envolvimento que eu tenho ou tive, direto ou indireto, com as obras das trevas. Eu renuncio a todo o ocultismo, sortilégios, a toda crença e religião contrárias à revelação cristã. Eu renuncio em nome de Jesus a toda consagração ao mal que eu fiz ou que fizeram por mim. E ordeno em nome de Jesus Cristo que todo mal deixe a mim e aos meus agora, e que vá aos pés da cruz, para que Jesus o encaminhe. Jesus é o meu único Senhor. É o único Senhor da minha família e bens. Vem, Espírito Santo, enche-me agora. Vem retirar todos os obstáculos, todas as barreiras, todos os pecados, mágoas que impedem esse milagre de acontecer na minha vida. Pai, no nome de Jesus, realiza esse milagre em mim. Realiza essa graça urgente na minha vida. Não me faça esperar, Senhor, eu te imploro. O Senhor é o Deus poderoso, onipotente, que tudo pode fazer. Pai, no nome de Jesus, eu suplico, não pela minha justiça, mas pela tua misericórdia. Salva-me, Senhor. Vem em meu auxílio. Age nessa situação. Realiza este milagre. Realiza hoje, Pai. Fala comigo. Revela-me o teu amor e me faz entender a tua obra, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor agora está libertando pessoas que estavam sentindo uma angústia muito grande no coração, na mente. O Senhor agora está acalmando a sua mente. O Espírito Santo agora está tirando do seu ombro, das suas costas, esse peso de morte, de angústia que você estava sentindo. E você sente agora uma grande paz que vem do nome de Jesus. Você é um filho de Deus, uma filha. Não importa quais pecados você já cometeu, não importa quais sejam os seus erros, Deus não desiste de você, nunca. Ele te ama, Ele te ama, e Ele sempre vai te amar. Arrependa-se sinceramente dos seus pecados e não busque mais a Deus onde Ele não está.
Ele não está na invocação dos mortos, na crença astrológica, em outros poderes que não sejam a cruz, a ressurreição e o nome de Jesus. Só Ele pode nos libertar. Vá à igreja, comece uma vida de oração e de intimidade com Deus. Que com intimidade com Deus você será invencível e nenhum mal vai prevalecer na sua vida. Você é um filhinho, uma filhinha extremamente amado, amada pelo Senhor. E Ele te ouviu nesta oração. Tenha fé, Ele te ouviu. E Ele já está agindo no que você rezou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, sobre essa situação pela qual vós rezais, e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero indicar para você uma canção que tem tudo a ver com o que nós rezamos aqui, que é a minha canção chamada Deus Não Desistiu de Você. Digita aí no YouTube, Deus Não Desistiu de Você, Padre Adriano Zandoná, ou aqui no meu canal, vá na playlist Clips, ouça essa canção, reze com ela, presta atenção na letra. Deus vai falar muito com você. E se você é nova aqui, por favor, se inscreva no canal, ativa agora já o sininho das notificações para você saber sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Deixa, por gentileza, seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo. Só assim o YouTube vai mostrar essa oração para mais pessoas. E escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações, o padre vai rezar por tudo isso, tá bom? E, por favor, também eu convido você a conhecer o meu canal. Tem a playlist das orações poderosas, deixa rolando na sua casa, no seu carro, na sua viagem, para essas orações irem abençoando o ambiente, trazendo a presença de Deus, dos anjos, trazendo paz para sua casa, para o seu carro, para o seu ambiente de trabalho. Deus abençoe você. Olá, querido filho, querida filha, Deus abençoe você. Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Veja bem, esse é um vídeo que as pessoas têm me pedido muito, sobretudo em momentos específicos, tempos fortes, tais como a quaresma, mas para todos os momentos da nossa vida, esse é um conteúdo que muitas pessoas têm dúvidas sobre, me perguntaram, pediram, padre, faça um vídeo para nós, então estou aqui para tentar sanar essas dúvidas e dirigir você com direção espiritual, te explicando o que é o jejum e como fazê-lo, quais são as formas de jejum, tá? Já quero convidar você, se você é novo, nova aqui no canal, filho amado, filha querida, inscreva-se agora aqui no canal, por gentileza, ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo aqui, deixa já seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, assim você me ajuda muito a evangelizar, viu? Muito importante. E também não deixe de se inscrever no canal. Olha, não é justo você vir consumir todo o conteúdo e não se inscrever. Então se inscreve aqui no canal do Padre, tem muita coisa boa para você. Tem a playlist das orações, playlist das minhas pregações no Sorrindo para a Vida, dos clipes, as playlists de conteúdos específicos, tais como temperamento, formação humana, virtudes, cura interior, tantas outras coisas que vão abençoar você aqui, tá bom? Temperamentos, certo? Olha, então vamos lá para esse vídeo sobre o que é o jejum. Eu vou postar aqui daqui a uns dias, daqui a pouco tempo, um vídeo, talvez se você está vendo esse vídeo já com mais de algumas semanas de postado, o vídeo que eu estou falando já está aqui, que é o que eu vou postar sobre abstinência, penitência, mortificação. Nesse outro vídeo eu vou explicar o que é abstinência, o que é penitência e o que é mortificação. Esse vídeo agora que você está vendo é sobre jejum. Então, se você está vendo esse vídeo aqui de hoje, já há algumas semanas, o outro sobre penitência, mortificação e abstinência já está aqui no canal também, você pode assistir. Mas eu estou lançando do jejum primeiro por causa dos pedidos que me chegaram. Então veja bem, o que é o jejum? Para explicar para você, eu vou usar um livro do Monsenhor Jonas Abib, meu pai fundador, na Canção Nova de saudosa memória, chamado Práticas de Jejum. Um livro simples, pequeno, fácil, você pode adquirir, né, no loja.cançãonova.com, se você quiser depois, mas é um livro que explica as modalidades de jejum, né, as principais modalidades e a maneira concreta de nós fazermos. É um livro prático, né, explicando o que é fazer o jejum, o que é jejum, o que não é. Em primeiro lugar, o Padre Jonas nos dá uma definição fantástica, que jejuar é mortificar a carne,
sabe? Para fortalecer o espírito no combate contra as tentações, contra as forças do mal, contra as realidades desordenadas dentro de nós. Gente, o nosso corpo, o nosso ser é como um carro desordenado, desengatado, descendo uma ladeira, né? Descendo uma montanha. Nós trazemos em nós as consequências do pecado original, nós trazemos em nós as tendências ao egoísmo, ao pecado, ao querermos ser deuses, como foi o pecado de Adão e Eva, né? A serpente disse, comam essa maçã que vocês serão como deuses. Dentro de nós existe essa egolatria, essa tendência a desobedecer a Deus e a querermos nos colocar no lugar dele. Você já percebeu aquilo que São Paulo disse na carta aos Romanos? Às vezes eu não faço o mal que eu quero, aliás, eu não faço o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não quero fazer. Está lá em Romanos 5. Às vezes nós percebemos que tem uma má tendência em nós, que nos arrasta ao pecado, que nos arrasta à pornografia, à impureza, à falcatrua, à mentira, à fofoca. É uma má tendência. Há uma desordem em nós. Nós somos feridos de morte pelo pecado, disse São Paulo também aos Romanos. E o jejum nos ajuda a refrear tudo isso, a colocar freio, a ordenar os nossos apetites, os nossos instintos, os nossos desejos. Porque a nossa carne é como uma criança mal educada. Você já percebeu que às vezes uma criancinha mal educada, assim, ainda naquele estágio, vou usar a analogia, pré-civilizatório, né? Parece que ela não foi civilizada, parece um bichinho. Você tem que educar. Não, você não pode falar assim com a vovó, você não pode bater no papai, você não pode jogar comida no chão, você tem que respeitar, você tem que abraçar. A criança não nasce pronta, né? Você tem que educar. E a nossa carne é da mesma forma, a gente precisa educar os nossos sentidos, nossos desejos, nossos instintos, porque senão eles vão nos arrastar ao mal, ao pecado. Então, você jejua não para passar fome, não para sofrer. Jejum não é algo difícil, jejum não é passar fome. Você jejua para submeter a sua carne ao seu espírito, à sua alma, onde o Espírito Santo habita. Você jejua para ser mais dono de si, menos escravo de impulsos cegos, diz o catecismo. E você sabe que o Código de Direito Canônico, que é o Código de Leis da Igreja, do número 1200 do cânone 1249 até o cânone 1251, nos ensina que todas as pessoas de 18 a 60 anos, ou seja, de maior, estão obrigadas, todos os católicos estão obrigados à lei do jejum, né? Sobretudo, a Igreja nos ensina nesses cânones que o dia para o jejum, o dia para a mortificação é a sexta-feira. A Igreja diz que ninguém está dispensado de deixar de comer carne, fazer uma abstinência de não comer carne na sexta-feira. Ninguém está dispensado de fazer uma penitência, sobretudo na sexta, que é o dia penitencial para a Igreja, o dia que Jesus morreu na cruz. Ninguém está dispensado de fazer um jejum. Claro, obrigatoriamente, né, a gente tem que fazer jejum na quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Fazer jejum, tá? Não é se encher de peixe, né, até entupir. Não, fazer um jejum. Quarta e sexta-feira. Mas é hiper aconselhável que nós façamos jejum também todas as sextas. Em todas as aparições de Nossa Senhora, em especial Medjugorje, ela nos pediu para jejuar nas sextas-feiras. Porque ajuda muito na nossa conversão, na nossa santidade, na gente possuir a nós mesmos. Muitas vezes parece que a gente não se possui, né? A gente é escravo de impulsos cegos, da ira, da raiva, do temperamento irado, da preguiça, da inércia, da luxúria, né? Da tendência à impureza. E o jejum vai colocando ordem, vai dando a gente posse de nós mesmos, né? Além de ser uma arma espiritual valiosíssima. Jesus disse que certos tipos de males e demônios só podem ser expulsos e vencidos pelo jejum, sabe? O jejum é importantíssimo, ele vai educar a nossa capacidade volitiva, né? Volare, do latim, que quer dizer desejar, né? O jejum vai equilibrar o nosso desejo, porque nesse tempo no qual a gente deseja cada vez mais, compra uma coisa já quer outra, compra aquilo já não está feliz e quer aquilo outro. Desejos infantis, desordenados, o jejum nos ajuda a moderar os nossos desejos e impulsos carnais. Então vamos lá. O Padre Jonas nos ensina, no livro Práticas de Jejum, que existem 4 principais tipos de jejum. O primeiro, e o Padre Jonas diz nesse livro que qualquer pessoa pode jejuar, seja idoso, seja até lactante, adaptando-se, claro, à sua condição. Mas qualquer pessoa pode jejuar, vai se adaptar à sua condição. E o Código de Direito Canônico diz que quem é obrigado à lei do jejum é quem tem 18 a 60 anos, né, a 60 anos completados, mas isso não quer dizer,
né, quando entra nos 60, né, não quer dizer que quem tem mais ou menos que isso não pode jejuar. Não, existe uma nota no próprio Cânon 1251 dizendo que os pastores de almas, os bispos, os padres, têm que incentivar as pessoas que estão não nessa idade, menos de 18 ou mais de 60, que podem jejuar, a continuar jejuando, porque os benefícios são fantásticos para a pessoa, para a igreja e para a santificação de todos, né? Enfim, então o primeiro tipo de jejum que o Padre Jonas ensina é o jejum da igreja. É um jejum simples, fácil. Muitas pessoas até que fazem esse jejum da igreja costumam dizer, parece até que eu não estou jejuando, padre. Mas é jejum. O que é o jejum da igreja? Vou abrir um parêntese já. Para todo jejum, você precisa tomar um bom café da manhã. Não existe jejum sem café da manhã. Um bom café da manhã. Bom não é comer 15 pães, né? Mas é comer coisas saudáveis, né? Então, como que é coisas ali que te sustentem? Como que é o jejum da igreja? Você toma um bom café da manhã e depois você vai ou almoçar ou jantar. Você vai tirar uma das refeições. Toma um bom café da manhã, por exemplo, almoça bem e na hora do jantar você substitui a janta por um lanche. O que é um lanche? É um pão ou uma banana ou um milkshake, que seja uma vitamina e metade de pão ou uma maçã. Você substitui. Mas você não precisa passar fome. O propósito do jejum não é passar fome, mas é educar os sentidos, né? Por exemplo, eu vou ser sincero, eu tenho um amigo padre, eu peso 113 quilos mais ou menos, porque o padre é bem alto, né? Mas eu tenho um amigo padre que ele pesa 60, que ele é bem magrinho e baixinho. Então, as necessidades nutricionais dele e minhas são diferentes. Eu tenho quase 2 metros de altura, eu peso 113 quilos. Eu tenho necessidades nutricionais diferentes. Então, por exemplo, talvez no jejum da igreja, esse padre, estou dando um exemplo, ele vai almoçar e na hora da janta ele vai comer uma maçã e 2 torradas, tá bom. Se comer só uma maçã à noite, para mim vai ser pouco. Então, o que eu faço? Eu como uma maçã e uma banana, ou 2 maçãs e uma banana pequena. Claro, não pode ser uma penca de banana, senão não é jejum, né? Eu tenho que sentir um pouco a dor, mas não é para eu passar fome e ficar com dor de cabeça. Então, o jejum da igreja basicamente é esse. Qualquer pessoa pode fazer, sabe? Então, uma gestante. Claro, não vai passar fome, mas refrear um pouco. Porque o jejum da igreja ele vai te disciplinar, justamente o Padre Jonas nos ensina no livro, te libertando daquela atitude de ficar beliscando toda hora, né? Porque o jejum da igreja vai te dar disciplina. Você come no café, come no almoço, depois faz o lanche e depois come no outro dia. Ou tem pessoas que preferem jantar e não almoçar. Então você come no café, faz um lanche modesto no almoço e janta à noite. Então não tem belisco no meio. É um jejum de disciplina, né? É um jejum chamado jejum da igreja, que a igreja orienta para que todos possam fazer. Quando a igreja orienta uma coisa universal, ela orienta uma coisa que seja acessível, né, ao alcance de todos para fazerem, de fato, esse jejum que é o jejum da igreja. Lembrando, como eu disse, começar sempre com um bom café da manhã e adaptar-se às suas necessidades nutricionais. Se você é uma pessoa que trabalha, por exemplo, num serviço pesado, descarregando o caminhão, sabe, carregando caminhões, na expedição, no almoxarifado, você não vai poder tirar o almoço, então tira a janta, né? Você tem que fazer algo que te sustente durante o dia também. Pronto, primeiro passo, então já explicado o jejum da igreja. Segundo tipo de jejum é o jejum de líquidos, o Padre Jonas nos explica. O que o nome já diz, você vai tomar um bom café da manhã e depois durante o dia você vai tomar líquidos. E é bom que tome bastante líquido mesmo durante o jejum. Água em primeiro lugar, mas também chá, talvez uma vitamina, sabe? Toda hora que você tiver fome, você pode beber um líquido ali. Claro, que não seja também, né? Um líquido, uma vitamina com 15 tipos de fruta, porque aí não é jejum, né? Uma coisa mais modesta, mas não é para você passar fome, nem ter dor de cabeça. Toma um líquido, né? Certo? É importantíssimo. Me perguntam muito sobre a duração do jejum. Olha, eu vou falar da minha experiência. Eu tomo café da manhã, geralmente eu tomo café da manhã umas 7, 7h30 da manhã, e eu costumo fazer o jejum quase que total, né? Eu tomo café, vou chegar nesse jejum completo depois explicando, mas eu começo de manhã, tomo café, aí lá depois de umas 5 horas eu já estou liberado para comer quando eu faço o jejum completo. Eu faço de manhã até 5 da tarde. Tem épocas nas quais eu tenho gravação, eu faço até 4h30. Quando eu posso fazer mais, eu faço até umas 6. Mas o ideal é que você faça até no mínimo umas 4h30, 5 horas o jejum. Tá bom? Então vamos para o terceiro modo de jejum, a terceira modalidade de jejum, que é o jejum a pão e água. Muito famoso, muito conhecido. Que você vai tomar o café da manhã, aí na hora do almoço, né?
ou em outro momento você vai comer o pão, tomar água. Claro que não sejam 8 pães, né? Mas a água não tem contraindicação, come pão, toma água, só não coma pão e toma água junto, porque senão fermenta e dá dor de cabeça, né? Coma água, dá um tempo, come pão, mas não fica comendo pão toda hora também, né? A hora que der fome, der dor de cabeça, você tome ali um pouco de água, depois coma pão, e depois das 4h30, 5 horas você está liberado para comer também, tá? Agora, veja bem, é importante a gente entender, né? Isso é uma dica preciosa que eu vou dar para você, que no dia de jejum, talvez você não vai conseguir, você tem que escolher bem o dia que você vai fazer jejum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, talvez você não seja assim, mas é a minha realidade, tem pessoas que podem ser que se identificam. Tem semanas nas quais eu tiro o jejum da sexta e coloco na quarta, ou até na quinta, dependendo da semana. Por quê? Porque sexta eu vou estar pregando um acampamento aqui na Canção Nova, sexta, sábado e domingo, e sexta é o dia que eu tenho para preparar as palestras, para ler, fazer pesquisas, estudos. E eu, com fome, fazendo jejum, fazendo estudos, pesquisas, preparando palestras, eu não rendo, a minha cabeça não rende, não consigo. Eu fico estudando, não saio do lugar. Então, o que eu fui entendendo com os anos? Eu vou adiantar o jejum para quinta, ou para segunda, para terça, ou para quarta. O ideal é que seja quarta ou sexta, mas se não der, o importante é você fazer, né? Aí eu adianto para quinta ou para quarta o jejum, e na sexta eu não jejuo. Por quê? Porque eu vou estar estudando e eu preciso daquele alimento para eu pensar bem, para eu ter condição de preparar um conteúdo consistente, sabe? Então eu vou adaptando também a minha realidade, né, o jejum. Porque talvez tem coisas que você não vai conseguir fazer. Se for um dia de uma prova, não faça em jejum. Eu te aconselho a não fazer. Tem pessoas que tiram de letra, mas a maioria, sabe, o raciocínio fica mais lento. Você está em jejum, não vá à academia, vá depois do jejum, sabe? Adapte o seu dia para que o seu tempo com Deus, o seu jejum, tenha primazia. Depois você faz outras coisas, porque não dá para você fazer academia em jejum, não é aconselhável. Também é contraproducente para o seu próprio processo hipertrófico, né, de hipertrofia. O seu corpo vai roubar a massa magra, sabe, de você, né? Então, já dando até esse toque, não é a minha área, mas até para você que treina, para você entender que não é o caminho, tá? Vamos lá para o quarto tipo de jejum, que é o jejum completo, né? O jejum completo é você tomar um bom café da manhã e depois não comer nada. Claro, nunca ficar sem água. A água não é considerado líquido, porque você vai ficar sem tomar água de manhã até de tarde, não é aconselhável. Então, você pode tomar água no jejum completo, mas você não vai comer nada. Tá entendendo? Até umas 4, 5 horas ali, o tempo que você puder, né? Ou tem gente que consegue fazer até 6, né? E talvez seria ideal você não começar pelo jejum completo. Começa com um pão e água, depois vai para o líquido, depois vai para o completo. Porque se você começar, pode ser que você tenha uma dor de cabeça tremenda e desanime e não faça mais, né? Então começa gradativo. É melhor o feito do que o perfeito, é melhor o gradativo, né? Tá certo? E olha, os frutos espirituais do jejum, filho, filha, são fantásticos. O jejum educa o nosso espírito, os nossos sentidos, nos dá mais autodomínio, nos dá força para vencermos as tentações, as más inclinações dentro de nós, as ações do diabo, nos traz para mais perto de Deus, ajuda na nossa conversão, nos faz mais santos, menos materialistas, nos dá mais força, né? Tem pessoas que são assim, se ficarem sem comer um momentinho, surtam, né? O jejum te faz mais forte, te faz mais livre com relação às demandas do corpo, com relação às escravidões do corpo, né? O corpo tende a querer nos escravizar em muitos momentos, né? Então a gente tem que ficar atento para não deixar esses mecanismos prenderem a gente, roubarem a nossa liberdade interior, tá certo? Deixa aqui nos comentários, filho, filha, se você já faz jejum, se sim, qual tipo de jejum você faz? Você tem ainda alguma dúvida com relação ao jejum? Por favor, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida com relação ao jejum, se você faz jejum, que tipo você faz, se você tem dificuldade para fazer, deixa aqui nos comentários, tá bom? O padre vai responder. E deixa aqui nos comentários também os seus pedidos de oração, tá bom? O padre vai interceder com muita alegria por esses pedidos, por essas pessoas, por essas situações. Escreve aqui o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o padre reze. E filho, filha, deixa também seu joinha, seu like nesse vídeo, compartilha esse link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, Telegram, manda para as pessoas que precisam ouvir isso, com certeza você vai abençoá-las. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua prática de jejum. A sua prática de jejum. A sua prática de jejum.
Olá, Deus abençoe você, amado filho, amada filha. Este é o 4º episódio, o 4º dia da nossa série Bíblia em um Ano. Leia a Bíblia comigo em um ano. Estou muito feliz de ter você aqui. Lembrando que todos os dias, nesses 365 dias do ano, entrará um vídeo novo aqui no canal ao meio-dia. Mas, gente, o vídeo só entra ao meio-dia. Ele vai ficar aqui disponível para você assistir na hora que você quiser, na hora que você puder. Se alguma pessoa começar no meio do ano, ela pode começar, a playlist vai estar salva, ela vai ouvindo os episódios anteriores. É tranquilo. Todo vídeo que é postado no YouTube de maneira pública, ele fica salvo no canal para sempre, né? É porque as pessoas estão perguntando muito, é uma coisa bem óbvia, mas eu estou aqui para explicar, né? Para você já saber e já divulgar para outras pessoas. Olha, eu quero convidar você, amado filho, amada filha, eu digo isso por experiência própria, porque ajuda muito a você criar um grupo de estudo. Um grupo para a gente motivar um ao outro. Você pode combinar de ter um parceiro de estudo bíblico, talvez o seu esposo, talvez a sua esposa, um primo, um amigo, com o qual todas as tardes você partilha, olha, eu li isso, eu entendi isso, eu anotei isso, para um motivar o outro. Talvez você manda uma mensagem, olha, eu já li, Deus me falou isso. E o outro vai te falar, eu não li ainda, mas que bom, você está me motivando, vou ler e te mando antes de dormir, né? A minha aqui, resumo. Nem que seja um áudio de 1 minuto, olha, eu entendi isso, essa passagem mexeu comigo nisso, o que o padre falou tocou meu coração nisso. Muito importante, tá? E também, ou você pode criar um grupo de estudo, não só um parceiro. Pode criar um grupo no WhatsApp, ali, vamos supor, com 10 pessoas, 20 pessoas. E todos os dias vocês vão fazendo os estudos bíblicos e mandando cada um ali o que entendeu. E pelo menos 2 vezes na semana, se possível, 3 seria ótimo, mas uma já tá bom também. Você se reúne nesse grupo de estudo bíblico, cada um com a sua Bíblia, e cada um, vamos supor, que sejam 7 pessoas. Cada um vai partilhar sobre um dia, vai fazer ali a apresentação do que entendeu, em 10 minutos, não precisa mais que isso. De 5 a 10 minutos, para não ficar uma falação também, né? Vai apresentar o que entendeu, tá? E o outro partilha, se for 14, 2 pessoas por cada dia, partilhando aquele capítulo, entendeu? Olha, somos 14 pessoas, então são 7 dias da semana, vai dar 2 pessoas por dia. Na segunda, a Maria e o João vão falar lá de Gênesis capítulo 7 e 8. Que foi o dia tal. Na terça, a Flávia e o Leonardo vão falar sobre Gênesis 8 e 9, e assim sucessivamente, tá bom? Olha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui. Lembrando que eu posto a homilia também de cada dia, todos os dias aqui, já entra no dia anterior, à noite. Gente, hoje nós vamos falar sobre o dilúvio. É uma passagem bíblica aí que dá nó na cabeça de muita gente, né? Nós vamos ler o de Gênesis 7 a 9. Deixa muita gente confusa. Então talvez eu precise de um pouquinho mais de tempo hoje, que a passagem é bem complexa, mas vamos lá. Gênesis capítulo 7. O Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, pois eu vi que tu és justo diante de mim, nesta geração. Levarás contigo de todos os animais puros 7 pares, macho e fêmea, e dos animais impuros 1 par, macho e fêmea. Também das aves do céu levarás 7 pares, macho e fêmea, para que as espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Dentro de 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé agiu de acordo com tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Antes de chegarem as águas do dilúvio, Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros como dos impuros, das aves e de tudo que rasteja pelo chão, 1 par, macho e fêmea, entrou com Noé na arca, conforme Deus havia ordenado a Noé. Passados 7 dias, as águas do dilúvio inundaram a terra. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no dia 17 do mês, nesse dia, rebentaram todas as fontes do abismo e se abriram as comportas do céu. Houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres dos seus filhos. Além deles,
Entraram todos os animais selvagens, segundo as suas espécies. Todos os animais domésticos, segundo as suas espécies. Todos que rastejam pelo chão, segundo as suas espécies. Todas as aves, segundo as suas espécies. Todo pássaro, tudo que tem asa. Entraram na arca para junto de Noé. Pares de toda carne que tem sopro de vida. Entraram machos e fêmeas de toda a carne. Entraram segundo Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta atrás dele. O dilúvio prosseguiu durante 40 dias sobre a terra, e as águas subiram e ergueram a arca, que se elevou acima da terra. As águas prevaleceram e aumentaram sem medida sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas prevaleceram cada vez mais sobre a terra, a ponto de cobrirem as montanhas mais altas debaixo dos céus. As águas subiram 15 côvados acima das montanhas que ficaram cobertas. Pareceu toda a carne que se movia sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens e tudo que fervilha pela terra, bem como todo ser humano. Morreu tudo que tinha sopro de vida nas narinas e vivia na terra seca. Assim foi exterminado tudo o que vivia sobre a face da terra. O ser humano, os animais domésticos, os animais rasteiros e até as aves do céu foram exterminados da terra. Sobreviveram apenas Noé e os que estavam com ele na arca. E as águas inundaram a terra durante 150 dias. Gênesis capítulo 8. É bom que você acompanhe com a sua Bíblia na mão. Então Deus lembrou-se de Noé, bem como de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento forte sobre a terra, e as águas baixaram. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva do céu parou. Pouco a pouco as águas foram se retirando da terra, e ao término de 150 dias diminuíram. No 7º mês, no dia 17 do mês, a arca pousou sobre os montes de Ararat. As águas continuaram a diminuir até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo que ao sair ia e vinha, enquanto não secassem as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas já haviam se retirado da superfície do solo. Mas a pomba não encontrou onde pousar, e voltou para junto de Noé, na arca, porque as águas ainda cobriam toda a face da terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Depois esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba para fora da arca. Pela tarde a pomba voltou, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Então Noé soube que as águas haviam se retirado de sobre a terra. Esperou outros 7 dias e tornou a soltar a pomba, que não voltou mais. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do primeiro mês, as águas secaram sobre a terra. Noé abriu a cobertura da arca e olhou, e a superfície do solo tinha secado. E no segundo mês, no dia 27 do mês, a terra estava seca. Então Deus falou a Noé: sai da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos, todas as espécies de animais selvagens que estão contigo, as aves, os animais domésticos e tudo que rasteja pela terra, faze-os sair contigo, para que se propaguem pela terra, sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra. E Noé saiu da arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Saíram também todos os animais selvagens, os animais domésticos e todas as aves e tudo que rasteja pelo chão, segundo as suas espécies. Então Noé edificou um altar ao Senhor
e ofereceu sobre o altar holocaustos de todos os animais puros e de todas as aves puras. O Senhor respirou o suave odor do sacrifício e disse em seu coração: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do ser humano. Por ele ter más intenções no coração desde a infância, nunca mais tornarei a atingir todo o ser vivo como acabo de fazer. Todo o tempo que a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de cessar. Gênesis capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e dizendo-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Poreis medo e espanto em todos os animais da terra, em todas as aves do céu, em tudo que rasteja pelo chão, em todos os peixes do mar. Estão entregues à vossa mão. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Assim como já vos dei a erva verde, entrego-vos tudo. Somente não comereis carne com a sua vida, que é o sangue. Sim, cobrarei o vosso sangue, que é a vossa vida. De qualquer animal o cobrarei, e da mão do ser humano cobrarei a vida do ser humano, de qualquer um em relação a seu irmão. Quem derramar sangue humano, por mão humana terá seu sangue derramado, porque Deus fez o ser humano à sua imagem. E quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos sobre ela. E Deus disse a Noé, acompanhado de seus filhos: quanto a mim, estabelecerei a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, com todo ser vivo que está convosco, as aves, os animais domésticos e todos os animais selvagens da terra, tudo que saiu da arca, enfim, todos os animais da terra. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais será eliminada toda a carne pelas águas diluviais. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este será o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós e todo ser vivo que está convosco, pelas gerações para sempre. Ponho nas nuvens o meu arco, como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu cobrir de nuvens a terra, aparecerá o meu arco nas nuvens, e me lembrarei da aliança que firmei entre mim e vós e todo ser vivo, e de toda a carne, e as águas não mais se transformarão em dilúvio para destruir toda a carne. Quando o arco estiver nas nuvens, eu o contemplarei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todo ser vivo, e toda a carne sobre a terra. E Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três eram os filhos de Noé, e a partir deles foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, iniciou a plantação de uva, mas ao tomar vinho, embriagou-se e ficou despido dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contá-lo aos seus dois irmãos que tinham ficado fora. Sem e Jafé, porém, pegaram o manto e puseram-no aos ombros e, andando de costas, cobriram a nudez de seu pai. Como estavam voltados para trás, não viram a nudez de seu pai. Despertando da embriaguez, Noé soube o que fizera o filho mais novo e disse: maldito seja Canaã, que seja escravo dos escravos dos seus irmãos. E disse também: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, ao qual Canaã servirá como escravo. Que Deus amplie Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, ao qual Canaã servirá como escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Noé viveu ao todo 950 anos e depois morreu. Veja bem, amado filho, amada filha, hoje caminhamos com 3 capítulos, importantes, 7, 8 e 9 de Gênesis, falando sobre o dilúvio. Veja bem, eu já expliquei, mas repito, que a linguagem da Bíblia é também uma linguagem metafórica, ela usa metáforas e ela revela, o entendimento do homem daquela época.
E o oriental, gente, ele pensa de um jeito diferente de nós ocidentais. Tanto que a escrita em hebraico, em árabe, é da direita para a esquerda, a nossa é da esquerda para a direita. Aí já começa, né? A confusão na gramática, no jeito de entender as coisas. Então, por exemplo, eu já falei isso na reflexão passada e repito aqui. Quando fala que Noé teve 900 anos, e assim sucessivamente, isso era uma maneira do autor sagrado honrar a memória daquele antepassado, porque um dos sinais das bênçãos de Deus era a longevidade, era viver muito. Então era uma expressão honorífica, né? Era de dar honra para aquela pessoa, mas não é que eles viviam 900 anos. E, gente, a intuição de fundo dessa narrativa do dilúvio é a seguinte: o ser humano tinha se perdido de uma tal maneira, a Bíblia não diz com exatidão quais eram os pecados, mas tudo indica que era muita luxúria, muita imoralidade sexual, muito assassinato. Se desviou tanto das leis de Deus que a consequência foi a destruição. Claro, a gente vê que Deus prometeu não destruir mais com o dilúvio. Mas a intuição de fundo que fica para nós é que os atos humanos, o pecado, ele tem uma consequência espiritual, mas também social. Você vê, o pecado é tão destrutivo, é tão poderoso, digamos assim, que teve que o Filho de Deus se fazer homem e morrer na cruz para pagar as consequências, né? A justiça que era devida ao pecado, né? Porque todo ato, gente, por justiça, exige uma expiação. Por exemplo, se Deus levar para o céu a mulher que rezou a vida inteira, que apanhou do marido, que criou os filhos, e ao mesmo tempo levar para o céu o assassino e estuprador de crianças que morreu sem se arrepender, Deus seria muito injusto, não seria? Por quê? Porque o erro, o pecado, ele exige uma expiação. É uma questão de justiça. A pessoa cometeu um crime, ela vai ser presa. A pessoa bateu no seu carro, você pode perdoá-la, mas ela tem que pagar o conserto. Então exige uma expiação. Todo pecado exige uma expiação. Por isso que tem muita gente que não entende a doutrina das indulgências, né? Porque quando você se confessa, você é perdoado da pena espiritual, mas ficam as penas temporais. E aí você precisa da indulgência ou das penitências para pagar a pena temporal. Por exemplo, te dei um murro no olho, você me perdoou, mas o seu olho está machucado e eu preciso pagar um colírio para você e te levar no oftalmo. Fica as consequências materiais, por mais que espiritualmente e afetivamente você me perdoou, entendeu? Então o pecado gera consequências, sempre gera consequências. E o salário do pecado, diz a carta de São Paulo aos Romanos, é a morte, né? A morte eterna ou a morte nessa vida. Então o pecado que foi se ajuntando fez com que Deus, por justiça, decidisse destruir aquela geração. Porque a gente acha que em Deus há só misericórdia. Há misericórdia, mas também há justiça. Porque a justiça é também uma ação de misericórdia, sabia? É uma ação da misericórdia. Quando Deus, às vezes, permite que nós sejamos punidos por nossas más escolhas, é também uma misericórdia conosco para que a gente seja purificado e aprenda. E quando Deus pune uma pessoa que foi má, estuprou crianças, matou crianças no inferno e não se converteu, é um ato de misericórdia com essas crianças que merecem a justiça desse ato mau. Então a gente tem que refletir sobre a maldade do mundo hoje, sobre a maldade das pessoas, sobre o meu e seu pecado. Porque isso, gente, atrai a ira de Deus, atrai condenação. E por que Noé foi poupado? A Bíblia diz lá no começo do capítulo 7 que ele era justo. A palavra justo em hebraico é sadik. Essa palavra era comumente usada para dizer que Noé se ajustou ao padrão divino. A tradução do sadik poderia dizer alguém que se ajustou ao padrão divino, que vive segundo a aprovação de Deus, né? Que usa, que pensa como Deus pensa, que age como Deus pede. Você está entendendo? Ele tinha aprovação divina, mas não é que ele seja perfeito e não fosse humano, né? Implica que as coisas que Deus procura num homem estavam presentes em Noé. Ele lutava para ser justo, ele lutava para ser fiel, ele lutava para ser um homem de oração, ele lutava para ser bom pai, bom esposo, né? E a segunda expressão usada, achada em Noé, né? Versículo 9, é a expressão íntegro, que é a palavra hebraica tamim. Tamim queria dizer o seguinte, completo. Alguém que tem uma vida completa sob os olhos de Deus, né? Que luta para ser bom, para ser misericordioso, para ser justo, para ser trabalhador, para agradar a Deus, que se adequa ao padrão de Deus. E por isso que Noé
e sua família foram salvos. Porque Noé era amigo de Deus. Então, nesse mundo depravado, filho e filha, que muitas vezes experiencia formas de dilúvio, eu e você somos chamados a sermos amigos de Deus, a andarmos com justiça, né? E é bonito que Deus fez essa aliança, né? O arco-íris é a expressão dessa aliança, né? E também no final, Deus faz duas proclamações como consequência da aliança com Noé. Que o ser humano pode comer os animais estão ali para comer, serem comidos, né? De alimento, não tem nenhum problema. E o segundo, que o assassinato é proibido, né? Ninguém pode matar ninguém. Ninguém pode tirar, por causa da dignidade da pessoa humana que é feita, tirar a vida, né? A dignidade da pessoa humana que é feita à imagem e semelhança de Deus, né? Sabe? E você também, a pessoa não pode tirar a própria vida, o que é um pecado gravíssimo, né? Deus faz a distinção entre os homens e os animais. Os animais podem ser mortos para alimento, né? Mas o ser humano não, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, né? Tudo isso também mostra, gente, a fraqueza, como nós somos pecadores, né? Mesmo sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, trazemos as consequências do pecado original. Vimos também, né, que Cã recebeu a maldição do seu pai, porque ele o viu nu, né, o que não era permitido na época, e ele se tornou, né, Canaã se tornou o principal inimigo de Israel, né, ao longo dos séculos. Tirar uma dúvida, né, a título de informação, a Arca de Noé, gente, nos padrões de hoje, ela seria maior que um grande estádio de futebol, pra você ter noção. Enfim, é isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Comenta aqui nos comentários qual foi a parte que mais te tocou de tudo isso. Não saia sem comentar e firme aí com seu estudo, grupo de estudo bíblico. Deus abençoe. Estudo bíblico. Deus abençoe. Estudo bíblico. Deus abençoe.